Olá, Giovana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Boa tarde a todos. Estamos aqui no Smart Summit com a Giovana Finco. Ela é Relação dos Investidores da Investor ETF. E hoje o nosso papo é justamente sobre isso, né, Giovana? Gostaria que você desmembrasse um pouco, né, da Investor para todos os nossos ouvintes. Falar um pouco sobre estrutura, sobre tamanho, até mesmo um pouco sobre produtos. O que a gente tem a oferecer para os investidores. Vamos lá. A Investo hoje, nós fomos a primeira e hoje nós já somos a maior gestora independente de ETFs aqui no Brasil. E a ideia, ela surgiu justamente em Harvard, e um dos sócios fundadores da gestora fazia um MBA. E ele olhou o mercado nos Estados Unidos de ETF, que já era algo super desenvolvido, e ele viu que no Brasil não era nada. E aí ele apresentou ali, no final do MBA, ele apresentou o projeto. Inclusive foi o projeto premiado, e ele brinca até que quem não acreditou foi quem não acreditou nele, porque falou, não é possível que ninguém investe em ETF no Brasil, né? Muito embrionária, né? Então, é muito embrionário. Não que não tenha mudado muito, né? A gente ainda tem um mercado muito pequeno diante do americano, né? Logicamente, tudo que a gente comparar com o mercado americano, a gente vai se achar pequeno, né? Exato. Hoje o mercado americano, pelo que eu fiz numa consulta, ele tem 7 trilhões de dólares em ETF. Enquanto no Brasil a gente tem 17 bilhões de dólares. 1% do mercado brasileiro só está em ETF, enquanto lá fora 59%. É uma diferença muito grande. É muito grande. Tem muito espaço para vocês andarem também, né? É isso, a ideia é exatamente essa. Quando o Cauê veio com o projeto da Invest, a gente já teve os nossos primeiros investidores iniciais. E depois, a Vanek, que é a quinta maior gestora de ETFs do mundo, eles entraram e compraram uma participação maior no nosso capital social. Então, hoje a gente tem 2 bi aqui no Brasil, 4 anos de história, mas a gente faz parte de um grupo de mais de 70 anos de história e 120 bi de dólares. Então, assim, quem fez acontecer lá fora está ensinando a gente a fazer acontecer aqui no Brasil. 120 bilhões é um pouco de dinheiro. Um baita de um tamanho, né? E agora também eu queria entender com você, logicamente, né, como o nosso mercado de ETFs ainda é muito embrionário, logicamente vocês vão encontrar pela frente muitos desafios, assim como aconteceu nos Estados Unidos quando tudo se iniciou lá. Hoje no Brasil, o que vocês enxergam como a maior dificuldade para poder, em matéria de acesso a ETF, os investidores na ponta, a informação que precisa ser mais disseminada sobre o tipo de produto? O que você acha que é o desafio principal para que a gestora ainda tome mais tração do que já tenha chegado até aqui, né? Tudo isso que você falou, já pode escrever. A gente que está na ponta da distribuição, porque no modelo de negócio das gestoras no Brasil, vamos falar no geral, você tem a figura do gestor ali tomando a decisão. Então, quando você investe num fundo, você sabe muito bem, você está comprando a cabeça daquele gestor, né? Lá nos Estados Unidos, principalmente depois da crise de 2008, as pessoas também tinham essa cabeça de acreditar muito na tese do gestor. Perdão. Só que elas viram que na crise, né, e pós-crise, os índices performavam muito melhor do que os gestores. Né? Tem até um estudo da Spiva, do S&P, que a gente mostra que se você pegar os FIAs do Brasil, numa janela de 10 anos, 92% não batem o seu respectivo benchmark. Imagina que só 8% dos gestores superam o Ibovespa nos últimos 10 anos. É um número assustador, né? E lá fora as pessoas começaram a olhar para o ETF justamente por isso. Pô, ninguém está batendo aqui o S&P, né? Por que a gente está pagando 2,20 aqui na gestão? Até para as pessoas, investidores entenderem, né? 2,20, né? 2% de taxa de administração mais 20% de taxa de performance, né? Então, Exato. O gestor precisa justamente atingir ali um objetivo pré-estabelecido para que eles tenham uma remuneração também acima da expectativa, né? Sim. E foi até o que a gente conversou um pouco antes, né? Sobre essa transição que vem acontecendo no mercado, né? Então, em que a gente viu durante algumas grandes décadas várias gestoras que foram se criando, foram se estabelecendo, e a gente viu que do momento de 2020, que foi da pandemia para cá, começaram a perder muito espaço no mercado, algumas gestoras fechando, e que a gente começou a enxergar um pouco mais que o brasileiro, ele não queria tanto bater o mercado, ele queria pelo menos participar do mercado. Ele queria ganhar do CDI, Ele queria ganhar do CDI. Não é uma tarefa fácil, né? O CDI no Brasil é uma máquina. Mas, enfim, a gente
consegue entender também a cabeça dos investidores. Sim. E a gente tem visto que algumas gestoras estão fazendo fusão uma com a outra, ou então estão realmente fechando as portas, justamente porque o investidor acaba fazendo essa correlação. Cara, minha carteira tem que bater o CDI. Sim. E normalmente os investidores olham para o CDI de hoje. Cara, se o CDI hoje é 13,25 e, cara, no ano pode chegar a 15,5, mas ele já foi 8, ninguém quer saber que já foi 8. Ele só quer bater o máximo. E essa indústria do ETF justamente veio para tirar esse pequeno delay que o mercado tem ali de não conseguir bater os benchmarks, né? Sim. E hoje dentro do portfólio de vocês, né, como a gente já vê um portfólio muito vasto, né, vocês trabalham com teses de investimentos que são mais direcionais, também tem teses de investimentos que são mais globalizadas, né? Sim. Você quer falar um pouco sobre essas teses de investimentos que vocês possuem hoje? Claro, que é inclusive um instrumento, né, para driblar, assim, eu acho que hoje o maior obstáculo que a gente enfrenta é a educação financeira, né, no geral ali, da pessoa entender aquele instrumento e como que ele pode ajudar. A gente falou no 2 com 20, né? Como que você explica que é o ativo mais barato, mais simples e mais acessível, sendo que nem todo mundo faz essa relação de custo, né? Então, hoje a gente tem uma veia educacional muito forte de conteúdos, né? E também de viabilizar produtos que durante muitos anos foram muito restritivos. Então, a alocação global, antes da pandemia, né, a maioria dos assessores vieram de carreira bancária, acho que todo mundo concorda aqui, que era difícil você acessar um ativo global, principalmente com um cliente ali médio, não vou nem dizer pequeno. Então, a gente começou a construir o nosso portfólio trazendo o que já funcionava lá fora de uma forma mais simples. Então, ao invés de você, às vezes, fazer ali uma fricção de câmbio, não sei o quê, para acessar um ETF lá fora, você pode acessar com o nosso instrumento, que é um ativo local listado na B3. Então, hoje mais da metade do nosso portfólio é global. E aqui no Brasil, o grande desafio é também desenvolver o mercado de índices, né? Não são tantos. Lá você tem índice para tudo. É índice de petróleo, é índice de não sei o quê, é índice de setorial. Tem muitas empresas, então você tem índice de varejo, índice de financials e etc. Aqui não, aqui é Ibovespa, Small, o S&P, né, que também muita gente usa, e um IMAB5 ali da Umbima e o Bom e Vale CDI. Então a gente traz novos índices, novas possibilidades, né? Pô, vamos fazer um ETF aqui, o pessoal gosta de usar para caixa, será que a gente consegue trazer alguma coisa diferente? Ou vamos desmembrar Bolsa Brasil, ao invés de ser só Ibovespa, vamos fazer mercado doméstico e mercado exportador. Então, a gente está a todo momento trabalhando para entender o que o mercado quer, né? Para a gente lançar. E quando lançamos da melhor forma possível. O mais barato, o menor spread, o time ali, o formador de mercado contratado justamente para ninguém ser prejudicado. É um desafio constante. Exatamente. Até um gancho também, né? Muitos investidores acabam não entendendo, né? O ETF é um fundo negociado na Bolsa. Exato. Mas como que eu estou investindo em renda fixa em um fundo que é negociado na Bolsa? A cota é negociada. Às vezes tem essa dificuldade do investidor entender. Porque, como você mesmo disse, vocês têm índices que são correlacionados com, por exemplo, a própria Selic, ou então com o IMAB5. Inclusive, vocês têm uma mescla dos dois também, né? Que é a Selic com o IMAB5. Então, hoje, o que você comentou um pouco sobre a questão educacional, né? Como, vocês têm alguma forma, algum portal, algo que você possa citar para o investidor também poder fazer uma leitura, entender melhor sobre o produto, sobre ETF? Sim. O ETF, ele é uma literatura, né, Anderson? Na hora que você for ver, como eu falei, a gente não tem o papel do gestor, então a gente replica um índice. E esse índice, ele já tem as suas regras, ele já é uma literatura. Então, mesmo quem não entende de mercado, vai olhar ali e vai ver o que aquele índice está se propondo a fazer. Então, no caso de um ETF de renda fixa, existem as regras do jogo, que a gente chama de metodologia do índice. Então, o provedor de índice vai lá e criou a metodologia do nosso ETF LFTB de renda fixa. E a regra é, eu quero ter o máximo de LFT possível e o mínimo de B longa para entregar uma duration, ali um prazo médio da carteira superior a 720 dias e da otimização tributária, que são os 15, tão sonhados 15%, independentemente do prazo do resgate. 2 anos, né? Sem ter que esperar o vencimento. Então, a gente pede para o provedor de índice, ele cria uma regra, uma metodologia que está disponível no nosso site, né? Você precisa ser transparente para ser uma gestora de ETF.
E aí a gente operacionaliza isso. Então é um fundo como qualquer outro que compra títulos de renda fixa, porém o acesso é através da corretora, né, listado em bolsa. Então, apesar de ser um ETF ativo ali de renda variável, ele tem inclusive um tratamento específico, que é dinheiro em um dia na conta, IR retido na fonte, diferente dos ETFs de renda variável, que são D+2 e o IR é via DARF. Sim, facilita bastante a vida do investidor, né? Muito, muito. E hoje na Investor, a gente está falando aqui sobre os índices e tudo mais. Qual é o carro-chefe hoje da casa? Posso falar mais de um? Lógico, pode. Então, não. É que a gente vem de um momento onde o global é o grande assunto, e quando eu digo global, a gente bate muito nessa tecla, global não é Estados Unidos, global é o globo, né? Então, apesar dos Estados Unidos, né, quando a gente fala de mercado financeiro, ser um dos big players, né? Tem a participação mais relevante quando a gente fala de ETFs no mundo, até porque eles carregam praticamente todo o resto do mundo nas costas, né? Eles são a locomotiva que vai puxando todos os outros vagões. Somos nós, Europa, todo mundo. E de fato, o nosso ETF WRLD11, que é o World 11, ele tem 60% dos Estados Unidos, justamente porque aí você falou, mais da metade do mundo está ali, né? Só que você não despreza os outros 40%. Se você tiver uma correção, se você tiver uma crise, se você tiver uma bolha, se você tiver qualquer coisa nesses 60%, você ainda tem os outros 40%, porque se não tem dinheiro lá, o pessoal vai levar o dinheiro para outro lugar, seja Canadá, seja Europa, seja Índia, Japão. Então, você pega ali, de fato, a alocação global. Esse é um dos nossos maiores ETFs, tem mais de 500 milhões, mais de 100 mil cotistas nele. Hoje ele é o carro-chefe, é o principal. Ele é o maior em número de cotistas, sim. Os outros dois são os ETFs de renda fixa, porque a gente está no Brasil, né? O LFTS e o LFTB, um é 100% Selic, porque todo mundo quer o 1% ao mês, né? E o outro é esse mix de Selic com inflação, então é para quem busca ali o conforto da renda fixa com um retorno e uma gordurinha ali adicional. E por último, o que a gente lançou agora, que é o HODL 11, o ETF de Bitcoin, que é o que, assim, 3 ativos você tem uma carteira completa, porque se você tem as maiores empresas do mundo inteiro, você tem renda fixa do país que você vive ali, Selic, inflação, protegendo seu poder de compra, e um pouquinho de alternativa ali, que é o Bitcoin, que está todo mundo falando, a gente tem o governo americano. No Brasil, nós temos, logicamente, né, um dos principais mercados para criptoativos, né? A gente viu a gestora americana, que eu não vou citar o nome aqui, que ela lançou o ETF Bitcoin, ela largou, né, na vanguarda disso. Sim. E a gente viu o que aconteceu, né? O ETF de criptoativo de Bitcoin, ele em alguns meses bateu o que o ETF de ouro levou mais de 2 anos, né? Exato. Então é uma capitalização de mercado. Muitos investidores acreditavam que não tinha vindo para ficar, isso é uma bolha, vai cair. E agora a gente começa a ver uma adoção maior de países, de empresas. Reserva de emergência. Reserva de emergência. Exato. Então, logicamente, né, e a gente entende a volatilidade desse mercado. Sim. A gente sabe que não deveria colocar todos os ovos na mesma cesta, então todo assessor de investimento vai falar isso um dia na vida, logicamente, todo investidor também já deve estar cansado de ouvir, né? Sim. Então, hoje, dentro dessa composição, né, de ETFs, a gente tem, como eu disse, os direcionais, como vocês têm o Game 11, né, que é o específico. Jogo 11, o Jogo Game 11. E esportes, exato. Exatamente. Então, tem os direcionais para quem quer, tem nicho. O nichado. E a gente estava conversando até um pouco antes, né, falando sobre a questão da NVIDIA. Sim. A NVIDIA foi um case de sucesso em que poucos investidores acabaram comprando aquela empresa e carregando ela até no topo, na máxima histórica. Então, a gente pode simplesmente comprar um ETF que vai ter uma participação naquela empresa. Exato. E que você vai participar parcialmente daquela alta. E a gente também, né, todo mundo acaba usando esse trocadilho falando que você não precisa procurar uma agulha dentro do palheiro, se você pode pegar e carregar o palheiro inteiro para casa dentro de um ETF, né? A gente tem 20 palheiros aqui, não precisa não procurar precisa, agulha nenhuma. Escolhe um dos palheiros e leva com você que vai ter agulha lá, pode ter certeza. Então, na Investo hoje, as principais teses de investimento para 2025, elas são World 11, Bitcoin e ainda assim a renda fixa Brasil, né? Exato. E você quer deixar um recado para os nossos ouvintes?
para eles conhecerem, quer deixar a página de vocês também para eles acessarem? Claro, eu queria deixar o nosso site, é www.investoetf.com. Lá vocês têm o preço justo, a carteira aberta, a metodologia de todos os nossos ETFs. Então eu deixo o convite para vocês acessarem o nosso site, olharem ali os produtos, e também queria me deixar à disposição. O time Invest Smart tem o nosso contato, sou do time de relacionamento com investidores, então o canal aberto aqui para quem quiser dúvida, que tiver sugestões e etc. Mas queria agradecer mais uma vez, Anderson e time, pela oportunidade. A gente que agradece, foi um prazer estar aqui com você no Smart Summit e nos vemos em breve. É isso, até mais. Obrigado.